Em destaque no Panorama CBN. Fim do mistério, Neymar vai para a 4ª Copa do Mundo. Flávio Bolsonaro vai se reunir com aliados do PL e banqueiros em tentativa de apagar incêndio do caso Master. Governo articula nova indicação de Jorge Messias ao STF. Trump diz que suspendeu ataques contra o Irã previsto para terça-feira a pedido de países do Golfo. Elon Musk perde processo contra a criadora do ChatGPT. Olá para você que está aqui comigo, eu sou Leandro Gouveia e essa é a segunda edição do podcast Panorama CBN de segunda-feira, 18 de maio de 2026. Panorama repaginado com novas trilhas para tornar a sua experiência mais agradável. Espero que você esteja curtindo. Só que a gente começa mesmo com trilha de Copa do Mundo. Porque o técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, divulgou no fim da tarde dessa segunda-feira a lista oficial com os 26 jogadores convocados para a Copa do Mundo. O anúncio foi em um evento no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. A principal expectativa do dia era sobre a presença do atacante Neymar do Santos. Ele ainda não tinha recebido nenhuma chance com o treinador desde que Ancelotti assumiu o comando do Brasil há um ano. O jogador passou por exames médicos nesta segunda-feira, a pedido da CBF, por causa de uma pancada na panturrilha direita. Ele sentiu dores no jogo contra o Coritiba no último domingo em Itaquera. A análise médica é um protocolo da entidade para atletas com chances de convocação. E a confirmação veio desse jeito. Neymar Júnior Santos. Essa foi a reação lá no Museu do Amanhã. O jogador acompanhou o anúncio em casa com a família e amigos, como o cantor Tiaguinho e o jogador de vôlei Bruninho. Outros atletas que se recuperavam de lesão também foram confirmados pelo treinador, como o goleiro Alisson do Liverpool, o meia Lucas Paquetá do Flamengo e o atacante Rafinha do Barcelona. Por outro lado, os atacantes Rodrigo e o zagueiro Éder Militão, os dois do Real Madrid, além do atacante Estevão do Palmeiras, já tinham ficado fora por causa de problemas físicos. A lista completa dos 26 convocados que vão buscar o hexacampeonato é a seguinte: goleiros, Alisson do Liverpool, Ederson do Fenerbahçe e o Everton do Grêmio. Zagueiros e laterais, Alex Sandro, Danilo e Léo Pereira, os 3 do Flamengo. Bremer da Juventus, Douglas Santos do Zenit, Gabriel Magalhães do Arsenal, Ibáñez do Al-Ahly, Marquinhos do Paris Saint-Germain e Wesley da Roma. Meio-campistas, Bruno Guimarães do Newcastle, Casemiro do Manchester United, Danilo do Botafogo, Fabinho do Al-Ittihad e Lucas Paquetá do Flamengo. Atacantes, Endrick do Lyon, Gabriel Martinelli do Arsenal, Igor Thiago do Brentford, Luiz Henrique do Zenit, Matheus Cunha do Manchester United, Neymar do Santos, Rafinha do Barcelona, Ryan do Bournemouth e Vini Júnior do Real Madrid. A Copa do Mundo vai começar no dia 11 de junho com a partida entre México e África do Sul no Estádio Azteca, na Cidade do México. O torneio tem 3 países como sede, Estados Unidos, Canadá e México. O Brasil está no grupo C, só que antes de estrear no dia 13 de junho contra o Marrocos em New Jersey, às 7 da noite, a seleção vai fazer 2 amistosos. O primeiro vai ser contra o Panamá, no dia 31 de maio, no Maracanã. Depois a equipe enfrenta o Egito no dia 6 de junho, na cidade de Cleveland, já em solo americano. A apresentação dos jogadores para o início dos treinamentos vai ser no dia 27 de maio, na Granja Comari, em Teresópolis, na região serrana do Rio. Na primeira fase da Copa, além do Marrocos, o Brasil joga contra o Haiti no dia 19 de junho, às 10 da noite, e fecha a fase de grupos contra a Escócia no dia 24, às 7 da noite. E o evento dessa segunda-feira no Rio de Janeiro também serviu para lançar a música oficial do Brasil para o Mundial, chamada Bate no Peito. A música é uma exigência da FIFA que deixa cada seleção escolher uma música para o torneio. A produção é do DJ Papatinho, com participação de Ludmilla, João Gomes, Zeca Pagodinho, Samuel Rosa e o trapper Veig.
Toda a arrecadação com os direitos autorais da música vai para o Instituto Fome de Música, que vai reverter a verba em doações de alimentos. A gente é feliz, a gente bate no peito e diz: Vem que vem, o meu time é só camisa 10. Vamos agora para a política. O senador Flávio Bolsonaro, do PL, intensificou as conversas com aliados no Congresso para tentar conter o desgaste político provocado pelo vazamento de mensagens e áudios ligados ao Banco Master. De acordo com relatos obtidos pela CBN, parlamentares da base bolsonarista demonstraram apoio ao senador numa reunião online e avaliaram que o impacto da crise pode ser revertido até a eleição presidencial. Nessa terça-feira, Flávio Bolsonaro vai participar de 2 encontros estratégicos em Brasília. Pela manhã, ele se reúne a portas fechadas com a bancada do PL na Câmara. Vai ser o primeiro encontro presencial com os parlamentares desde a divulgação das conversas em que o senador pede dinheiro a Daniel Vorcaro. O líder do PL na Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcante, afirmou à CBN que a reunião já estava prevista e vai servir para organizar a agenda da pré-campanha. Pretendemos fazer alinhamento de agendas, discurso, visando a consolidação e o crescimento da nossa pré-campanha. Segundo integrantes da oposição ouvidos pela CBN, os deputados querem ouvir as explicações do senador e alinhar uma estratégia conjunta, ao mesmo tempo em que o grupo tenta pressionar pela instalação de uma CPI para investigar o Banco Master. Ainda nessa terça-feira, Flávio Bolsonaro também vai participar de um almoço com o bloco de oposição no Senado, chamado Vanguarda. Na semana passada, o senador confirmou que continua como pré-candidato à presidência da República com o apoio do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que aconselhou Flávio a aguentar firme e descartou uma substituição. Inicialmente, Flávio Bolsonaro negou qualquer ligação com Daniel Vorcaro, mas depois da divulgação das conversas, admitiu o contato e afirmou que pediu 134 milhões de reais para financiar o filme Dark Horse, que pelo valor poderia se chamar Golden Horse, né? O senador argumenta que omitiu a relação por causa de um contrato de confidencialidade e que buscava apenas recursos privados para o projeto. Ele também confirmou que um fundo administrado pelo advogado do irmão, o deputado federal cassado Eduardo Bolsonaro, também do PL, recebeu repasses dos 61 milhões de reais do ex-banqueiro até maio do ano passado. Apesar da tentativa de demonstrar força no Congresso, a situação do pré-candidato é delicada com o setor financeiro. O colunista Lauro Jardim, da CBN, do jornal O Globo, falou sobre reuniões previstas também para essa terça-feira com empresários e banqueiros em São Paulo. Esses encontros foram marcados antes desse incêndio. Eram encontros que originalmente iam servir para confirmar a posição dele como o preferido da elite financeira e empresarial nessa sucessão presidencial. Só que agora vão servir para o Flávio para ele tentar baixar as labaredas do incêndio. Não vai ser uma tarefa fácil. Eu ontem conversei com 2 executivos de banco que me disseram que vão arranjar uma desculpa para não se reunir com ele nessa semana. O maior problema do Flávio é de credibilidade. Nos últimos meses, mais de um banqueiro da Faria Lima ouviu dele a mesma história. Flávio Bolsonaro jurava que não tinha qualquer relação com o Vorcaro. Ele dizia que só teria visto pessoalmente o Vorcaro uma única vez. Eu mesmo, nos últimos meses, perguntei mais de uma vez para o senador Flávio Bolsonaro por que ele nunca tocava no assunto Master, por que ele nunca tinha uma palavra crítica ao Vorcaro, e ele, como resposta, sempre saía pela tangente. Ninguém sabe o que ainda pode surgir sobre essa relação do Flávio Bolsonaro com o Vorcaro daqui para frente. Isso não quer dizer, no entanto, que o Flávio Bolsonaro não possa contornar essa situação. Se ele, por exemplo, superar esse tsunami, o que sempre é possível, e, por hipótese, se ele se mantiver firme no topo das pesquisas que vem por aí, possivelmente essa mesma turma que não quer uma reaproximação com ele agora vai cair novamente nos braços dele e vai fingir que nada aconteceu. E o presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou no domingo que a abertura da CPI do Banco Master vai seguir o regimento da casa. Na prática, isso significa que o pedido entrou em uma fila que tem outros 15 requerimentos na frente. O Congresso acumula 7 pedidos de investigação sobre o banco, mas parlamentares admitem nos bastidores que não tem interesse político na instalação.
O senador Carlos Viana, do PL, disse que seguir o regimento é sinônimo de gaveta e que o presidente da Câmara já se entregou ao sistema. Na última sexta, o deputado Lindbergh Farias, do PT, entrou com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal para tentar obrigar a criação da comissão. A Polícia Federal descobriu que o grupo criminoso ligado ao banqueiro Daniel Vorcaro tentou hackear o celular do colunista Lauro Jardim, que você ouviu aí há pouco. A informação foi revelada pelo programa Fantástico da TV Globo. Mensagens mostram que o dono do Banco Master pediu a invasão no celular em julho do ano passado. E o plano era mandar um link falso para roubar os dados do jornalista. Quando o Vorcaro foi preso pela segunda vez, agora em março, a Polícia Federal já tinha revelado a intenção do banqueiro de planejar um assalto forjado e agredir o colunista. Na ocasião, o jornal O Globo repudiou a ameaça e disse que a ação tentava calar a imprensa. No sábado agora, a Polícia Federal prendeu o Vitor Lima Sedmaier, que é um dos hackers que estava foragido desde quinta-feira e foi deportado de Dubai. E o Palácio do Planalto e aliados de Jorge Messias articulam um ambiente favorável para uma nova indicação dele ao Supremo Tribunal Federal. Segundo a apuração da CBN, Messias quer buscar uma pacificação com o Senado. O presidente Lula sinalizou a senadores que indicaria o advogado-geral da União novamente se tivesse clima político para isso. Para evitar atritos, Lula decidiu manter os cargos no governo indicados pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O governo também precisa do Congresso para aprovar pautas prioritárias, como a PEC da Segurança Pública e a regulamentação do fim da escala de trabalho 6x1. O principal obstáculo é o regimento interno do Senado, que é um ato da mesa diretora de 2010, proíbe que uma autoridade rejeitada seja avaliada de novo no mesmo ano. E aí, para contornar essa regra, aliados têm apostado num precedente anterior, de 2005. Na época, o ministro Alexandre de Moraes teve o nome rejeitado para o Conselho Nacional de Justiça, mas dias depois acabou aprovado. Falar em escala 6x1, uma pesquisa Genial Quest divulgada nesta segunda-feira mostra que o apoio ao projeto caiu. De dezembro para cá, a porcentagem de entrevistados a favor do fim da escala 6x1 passou de 72% para 68%, um nível bem elevado ainda. Segundo o levantamento, 22% dos entrevistados são contra alterar a escala de trabalho. Em dezembro, esse número era de 24%, muito próximo. Apesar de um amplo apoio ao projeto, o cenário se inverte se houver uma redução de salário. Aí, 56% dos entrevistados dizem ser contra a proposta, enquanto 39% são a favor da redução, mesmo que ocorra diminuição nos salários. O maior apoio ao fim da jornada de trabalho 6x1 vem da região Nordeste, com 72% a favor da medida, e aí nesse caso o apoio não caiu. Chama a atenção que na região Sudeste a proposta chegou a ter apoio de 75% dos entrevistados em dezembro, caindo agora para 66%. O menor apoio, ainda assim alto, de 63%, é na região Sul. Os trabalhadores que recebem até 2 salários mínimos são os que mais apoiam a medida, com 70% a favor. E aí, entre eleitores do presidente Lula, no segundo turno das últimas eleições, o apoio chega a 77%, sendo que em dezembro chegou a 86%. Entre eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro, o apoio à proposta, que era de 53% em dezembro, caiu agora para 48%. O levantamento ouviu 2.004 brasileiros entre 8 e 11 de maio e a margem de erro é de 2 pontos percentuais. No noticiário internacional, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que suspendeu um ataque militar contra o Irã que estava planejado para essa terça-feira. Segundo o presidente, a decisão atende a um pedido dos líderes do Catar, da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos, que acreditam em um acordo definitivo na região. O site de notícias americano Axios revelou que o governo dos Estados Unidos rejeitou, nesta segunda-feira, uma nova proposta do Irã, intermediada pelo Paquistão. Washington considerou o texto insuficiente para a paz. Horas antes, fontes disseram à agência de notícias Reuters que a contraproposta de Teherã exige o fim permanente da guerra, a liberação de recursos congelados e a reabertura do Estreito de Hormuz. O Irã cobra a manutenção de um pedágio de até $2 milhões por navio no local, enquanto os Estados Unidos mantêm um bloqueio naval. A Casa Branca exige o compromisso iraniano de nunca buscar uma arma nuclear, é um ponto que não foi mencionado na nova proposta de Teherã. Diante disso, Trump confirmou que as Forças Armadas seguem em prontidão máxima para um ataque em larga escala caso as negociações fracassem.
Nessa segunda, o petróleo chegou a subir mais de 2%, porque Trump tinha dito que o tempo estava se esgotando e que considerava retomar o conflito. Mas aí depois do recuo, a cotação do petróleo passou a cair. Então, no momento em que eu gravo o podcast, o barril do tipo Brent é negociado a $108, com baixa de quase 0,5%. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo caiu levemente 0,17% aos 176.975 pontos. O dólar comercial caiu 1,37%, cotado a R$ 4,99, e o euro vale R$ 5,82, com leve baixa de 1,1%. O governo aumentou a estimativa para a inflação desse ano de 3,7% para 4,5%. Está bem pertinho ali do limite do teto da meta. O principal motivo para a revisão é a escalada desse conflito no Oriente Médio, que fez o barril do petróleo passar dos $110. Apesar da pressão nos combustíveis, o governo manteve a projeção de crescimento da economia para esse ano em 2,3%. Tem também a estimativa do mercado financeiro, que está um pouco mais pessimista. De acordo com o Boletim Focus, que é divulgado toda segunda-feira pelo Banco Central, a previsão para a inflação subiu pela 10ª semana seguida, passando de 4,91% para 4,92%. As mais de 100 instituições financeiras que são consultadas revisaram a projeção da taxa básica de juros, a Selic, para o fim do ano. A estimativa agora é que os juros caiam até 13,25% em dezembro e não mais 13%. Atualmente a Selic está em 14,5%. Para o PIB, o mercado manteve a previsão de crescimento em 1,85%. De volta ao noticiário internacional, um júri dos Estados Unidos decidiu contra o bilionário Elon Musk no processo em que ele acusava a OpenAI, que é dona do ChatGPT, de abandonar a missão original dela de criar tecnologia sem fins lucrativos. Os jurados entenderam que a empresa não tem culpa pelas acusações de priorizar o lucro. O julgamento começou no dia 28 de abril e expôs a disputa entre Musk e o presidente executivo da OpenAI, Sam Altman. O advogado de defesa da OpenAI, William Savit, atacou o bilionário na argumentação, dizendo que o Sr. Musk pode ter o toque de Midas em algumas áreas, mas não em inteligência artificial. Essa disputa envolve mesmo muito dinheiro. Um executivo da Microsoft, que é parceira da OpenAI, revelou no julgamento que a gigante de tecnologia já investiu mais de $100 bilhões no negócio. Atualmente, a OpenAI se prepara para abrir o capital na Bolsa de Valores em uma estreia que vai avaliar a empresa em cerca de $1 trilhão. Ao mesmo tempo, a xAI, empresa de inteligência artificial de Elon Musk, foi integrada à SpaceX e planeja uma abertura de mercado ainda maior. E a OMS, a Organização Mundial da Saúde, declarou emergência internacional de saúde pública por causa de um novo surto de ebola na República Democrática do Congo. De acordo com informações da agência de notícias BBC, a chefe dos Centros Africanos de Controle e Prevenção de Doenças confirmou pelo menos 100 mortes sob investigação e mais de 390 casos suspeitos. A preocupação aumenta porque o surto é provocado por uma cepa que não tem vacina nem remédio específico. A taxa de mortalidade fica entre 25% e 40%. O vírus é transmitido pelo contato direto com fluidos corporais e provoca febre, dores e hemorragias. A doença já cruzou fronteiras e infectou 2 pessoas em Uganda, onde uma morte foi confirmada. O avanço em uma região de conflito armado acendeu o alerta em outros continentes. Nos Estados Unidos, as autoridades de saúde confirmaram que 6 americanos foram expostos ao vírus no Congo, um deles já tem sintomas. O governo americano considera o risco interno baixo, mas já vai monitorar viajantes e restringir a entrada de estrangeiros que passaram por Uganda, Congo ou Sudão do Sul nos últimos 21 dias. A OMS reforçou que a situação é grave, mas informou que o cenário ainda não configura uma pandemia, como a que infectou mais de 28 mil pessoas na África Ocidental entre 2014 e 2016. Por enquanto, a orientação é focar na triagem de passageiros nas fronteiras. O governo das Maldivas localizou nesta segunda-feira os corpos de 4 mergulhadores italianos que morreram na semana passada. Um 5º integrante do grupo já tinha sido resgatado na quinta-feira. Segundo a agência italiana ANSA, os socorristas vão retirar 2 corpos nesta terça-feira e os outros 2 na quarta.
O caso é considerado o pior acidente de mergulho da história do país. Esse grupo tentou explorar cavernas submarinas a 50 metros de profundidade, numa área onde o limite recomendado é de 30 metros. Um militar das Maldivas também morreu durante as buscas. O arquipélago é um destino turístico de luxo no Oceano Índico que atrai mergulhadores do mundo todo, mas a polícia local já registrou 112 mortes de turistas em incidentes marítimos nos últimos 6 anos. O futebol brasileiro perdeu o ex-meia Giovani Silva, ídolo do Vasco, conhecido como Pequeno Príncipe. Ele morreu aos 62 anos em Vila Velha, no Espírito Santo, depois de passar mal de forma repentina. Giovani enfrentava problemas graves de saúde e chegou a sofrer 2 paradas cardíacas no fim do ano passado. Em fevereiro agora, ele recebeu uma homenagem do Vasco. Depois de encerrar a carreira nos gramados em 2002, Giovani também atuou na política e foi eleito deputado estadual no Espírito Santo. E antes da última notícia, convido você a mandar mensagem para o Panorama. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Lê Reis Gouveia. Não esquece de escrever seu nome e de onde você está ouvindo. O Raimundo Luan comentou o trocadilho da sexta-feira. O Ricardo é magro, mas a dívida é gorda. Sobre Ricardo Magro, o maior devedor do país. Ele comentou: a gaitada que eu dei ecoou na academia. O Raimundo fala de Matriz de Camaragibe, Alagoas. E Raimundo, haja academia para essa dívida emagrecer, né? Vamos combinar? Um abraço para você. César Augusto Ramos também com a gente. Oi, Leandro, tava ouvindo a nova roupagem das trilhas do Panorama da Manhã. Achei incrível, quero só ouvir também hoje à noite, já tá ouvindo, né? Falou que vai se acostumando aos poucos. É isso, espero que vocês estejam curtindo. Mandem outras mensagens aí. Se você quer começar todos os seus dias bem informado, não esquece de seguir o Panorama no seu aplicativo favorito. Assim o episódio novo já aparece para você assim que for publicado. Termino com uma homenagem. Músicos e personalidades lamentaram nas redes sociais e em shows a morte do sambista Noca da Portela, de 93 anos. Ele morreu no domingo. O cantor Diogo Nogueira disse que o compositor pavimentou a estrada para a nova geração manter a chama do samba acesa. O sambista Dudu Nobre chamou o músico de um dos grandes gênios da história da música popular brasileira. A direção da Portela decretou 3 dias de luto oficial. Ao longo da carreira, Noca venceu 7 disputas de samba enredo na escola e compôs clássicos, como a música Virada, gravada por Bete Carvalho. Vamos lá, rapaziada, tá na hora da virada, vamos dar o troco e falei. Vamos lá, rapaziada, tá na hora da virada, vamos dar o troco. Noca da Portela estava internado desde o dia 30 de abril na zona norte do Rio por causa de uma infecção urinária que evoluiu para pneumonia. Ele deixa 2 filhos, 7 netos e 3 bisnetos. O velório vai ser nessa terça na quadra da Portela, aberto ao público das 8 da manhã às 2 da tarde. Se o que eu ganho é pouco, se cada dia eu vou mais pra trás, dessa vida levando soco. Com essa homenagem à Noca da Portela e ouvindo Bete Carvalho, a gente vai encerrando essa edição do Panorama. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Leandro Gouveia, e a edição e a sonorização por Anderson Wendel, o Tico. A próxima edição do Panorama chega às plataformas por volta das 7 da manhã com Bianca Santos e eu volto na sequência. Até lá! Vamos lá, rapaziada!